Bom, boa noite. Essa aula, agora a gente vai tratar da geografia como ciência aplicada ao vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, situada em Uberlândia, Minas Gerais. E aqui em específico, a gente vai trazer aí os eixos temáticos que são cobrados na prova do vestibular de geografia, da disciplina de geografia da Universidade Federal aí de Uberlândia. Nesse sentido, então, já foi feita a aula do eixo temático número 1, de fato, né? Que trabalhou algumas questões aí do espaço geográfico. E eu vou apresentar, então, para vocês o eixo temático, o espaço geográfico, que vai trazer aqui algumas noções de dinâmica socioeconômica, né, em específico. Aqui, então, eu vou trazer um pouco da noção com o conteúdo programático que cobrado na prova, né, em específico, e também dos níveis de exigência que a universidade pode cobrar no vestibular da UFO, no que tange aí a disciplina de geografia, né? Claro que para quem pretende fazer uma graduação em específico sobre geografia, vai ter uma amplitude maior para o curso de geografia, né? Ou ciências humanas de uma forma geral. Então, eu vou falar um pouquinho do conteúdo programático e depois de como é que a universidade vai cobrar isso com os níveis de exigência de fato. Bom, primeiro, o eixo temático 2, ele vai tratar do espaço geográfico a partir de uma dinâmica socioeconômica. Essa dinâmica, então, ela é calcada em questões tanto sociais, né, de tangentes sociais, quanto tangentes políticas e econômicas, né? Por exemplo, no conteúdo programático, e aqui a gente tirou isso do eixo programático de geografia, da disciplina mesmo como componente curricular, de geografia, específico mesmo, feito especificamente em 2019 para o vestibular da UFO, né? Então, por exemplo, no conteúdo programático, no item 2.1, esse espaço industrial, ele vem como conteúdo programático na prova, especificando primeiro a dinâmica industrial no mundo contemporâneo, né, e as suas classificações, as classificações e os tipos de indústria, né, a terceira revolução industrial e a reorganização do espaço, né, e trazendo também algumas discussões sobre as fontes de energia. Também, no sentido do conteúdo programático, a noção do espaço urbano industrial a partir da regionalização do Brasil, né? Então, aqui, essa noção urbano-rural, industrial, os tipos de indústria e as características fundamentais da terceira revolução industrial e da reorganização do espaço, das relações socioespaciais, são conteúdos aí programáticos que são bastante cobrados no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. E aí, evidentemente, que vão vir com alguns níveis de exigência mais específicos, né? Primeiro, que podem, então, reconhecer os diferentes estágios da industrialização, né? Desde o período clássico até a fase planificada e depois tardia, mediante abordando os fatores locacionais, né? Então, alguns textos e trechos de fragmentos de textos podem trazer essa noção, né, do reconhecimento de diferentes estágios de industrialização, bem como a identificação e caracterização dos diversos tipos de indústrias, segundo os bens produzidos e a densidade tecnológica, aí, mediante os aspectos específicos do Brasil, né, de uma forma mais densa, mais profunda nos textos, né, bem como a identificação e a caracterização de novas áreas industriais e do desenvolvimento aí do meio técnico-científico durante os séculos no Brasil, bem como também o entendimento das fontes de energia e de sua explicação mediante a sua importância no processo de produção e organização do espaço. Quer dizer, então, a gente tem um conteúdo programático, que é importante o aluno dar uma olhada, por exemplo, no espaço industrial, mas ele tem características específicas, né, dentro
da noção de espaço industrial até os níveis de exigência que a prova vai de fato, contribuir para que o aluno tenha um pensamento mais crítico sobre esse momento histórico e geográfico que o Brasil vivenciou do período do espaço industrial. É claro que os níveis de exigência da prova e das questões em específico, a gente consegue perceber com alguma interpretação de texto e conhecendo de fato mesmo alguns estudiosos e alguns textos clássicos da geografia que vão aí retratar, identificar e caracterizar esses fenômenos aí na história da geografia brasileira em específico, né? Por isso a importância do aluno do ensino médio, ao fazer o vestibular, no componente curricular de geografia da UFA, ele ter essa interpretação dialética e essa interpretação mais ampla, né, dessas noções geográficas e históricas para fazer uma boa prova, né? Não só na área de geografia, mas em outras áreas da história, da sociologia, da filosofia e assim por diante. Bom, no item 2.2, também traz algumas questões específicas da dinâmica da população, e aí, mediante os seus conceitos básicos, mais específicos, a noção, portanto, do crescimento populacional e das teorias demográficas no Brasil, o tipo de estrutura de população que a gente tem, a sua miscigenação em específico, a distribuição da população no Brasil e no mundo, né? Como é que são esses estudos populacionais, quais são as principais características deles no mundo atual. As condições de vida e os desafios básicos da população brasileira e mundial, e aqui entra muitas questões das desigualdades sociais, as crises ambientais, as crises ecológicas, os territórios em risco, né, pela apropriação de grandes empreendimentos, de fato, a própria mobilidade populacional que tem acontecido com os mais, no caso, os mais pobres, né, de uma certa forma, bem como os níveis de exigência aí, da prova que podem ser cobrados do aluno de ensino médio, saber, portanto, relacionar o nível da qualidade de vida, né, da própria população, da população absoluta, da noção da densidade demográfica entre as populações, fazendo uma análise, por exemplo, comparativa com as taxas de natalidade, mortalidade e mortalidade infantil e fecundidade, né? E para isso também é importante o aluno ter um conhecimento amplo de identificar as grandes concentrações populacionais, relacionando os aspectos socioambientais e socioespaciais de uma forma bem mais aprofundada, e também mediante a avaliação do nível de vida da sociedade, identificando os principais desafios que se apresentam no mundo contemporâneo. Ou seja, é importante que o aluno tenha noção crítica desses aspectos sociais, políticos e econômicos para compreender com maior interpretação mais ampla como é que se dá esse conflito de populações e de sociedade e esses desafios na área da saúde, da educação, da segurança, né, da qualidade de vida, das desigualdades sociais e de renda que a gente tem no Brasil, que vão impactar na dinâmica da nossa própria população, no crescimento dessa população, nas grandes estruturas de população e principalmente na migração nacional entre os estados e internacionais, com povos vindo de outras localidades para morar no Brasil, né? Então, são questões específicas que a gente como estudante tem que ter essa noção crítica e específica mesmo em específico da noção da geografia, né, da história, como é que ela é aplicada na sociedade tão desigual como é, por exemplo, a sociedade brasileira. E dando continuidade, então, esse espaço urbano, ele também é visionado na prova, trazendo, portanto, as noções da origem da cidade, mediante esses processos específicos de industrialização e urbanização, sobretudo também dos problemas sociais urbanos, das redes urbanas e do próprio planejamento urbano, né? E aí o nível de exigência das questões vai retratar em específico
a explicação de como é que é a origem de determinada cidade, sobretudo da cidade em que é feito o vestibular da UFO, que são as cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, explicando a origem da cidade, as suas principais funções, as funções de organização social, política, ambiental e econômica, as relações do processo de industrialização, da intensificação do êxodo rural para os meios urbanos, né, em específico, da identificação e caracterização dos principais problemas sociais e urbanos que se tem nas regiões, sobretudo nas cidades em que o vestibular é aplicado, né, da Universidade Federal de Uberlândia, identificando, então, e conceituando e caracterizando os processos de hierarquização urbana no Brasil e no mundo, né? Essa noção aí de quais cidades são mais ricas, mais pobres, mais tem uma classificação de escala mais imediata com a região ou não, aquelas que vão gerar maior riqueza ou não, as que têm uma noção de hierarquização importante para municípios menores, e também explicando a função social da propriedade urbana e da cidade mediante a implementação dos planos diretores nas cidades e municípios brasileiros. Então, é importante que o estudante de ensino médio tenha essa noção mais crítica e articulada com essa noção do espaço urbano com o rural, porque vai ser exigido dele na prova de vestibular esse conhecimento, sobretudo da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mas também do Brasil como um todo, né? Entendendo aí a importância do processo de industrialização como fase para uma apropriação urbana mais específica, identificando, conceituando e caracterizando a importância da função social da propriedade urbana, que muitas das vezes sofre com processos ilegais de habitação, né? E o seu papel com a cidade, com o plano diretor das prefeituras. E aqui é importante o aluno ter essa noção dos grandes empreendimentos locais que vão impactar nas cidades, evidentemente, e também com esse eixo da função social da própria propriedade urbana como imóvel, né, para as populações locais em específico. E aqui, dando continuidade, aqui nesse eixo temático 2 também, a gente percebe que não é só o espaço urbano que é cobrado na prova da UFO, né? É cobrado também a noção do espaço agrário, com alguns conteúdos programáticos específicos, que vão, portanto, trazer essa noção aí do que é essa população mundial, a produção de alimentos, a deficiência alimentar e a fome em determinados países, essas interrelações que vão mediar, portanto, os elementos naturais e a agricultura local e regional, as relações campo-cidade, as noções dos sistemas agrários diferenciados no mundo contemporâneo, né, mediante as suas características tradicionais e modernizadas, essa estrutura agrária do Brasil e a luta pela terra, e aqui a gente vai ter uma discussão muito latente sobre os principais movimentos políticos aí que vão interferir na reforma agrária no país, né, no Brasil, e a formação e o desenvolvimento do complexo agroindustrial brasileiro e a sua ramificação também no espaço e no ambiente político, né? Em que, claro, a gente tem um país que é moderno, mas que a sua economia quase que, em grande maioria, ainda tem um efeito e um peso muito grande das políticas agrárias e do agronegócio, né? Tanto a nível nacional quanto a nível internacional, com as exportações de produtos alimentícios brasileiros para outras nações do mundo, né? Sobretudo China, Estados Unidos, Japão e outros países. Bom, é importante que o aluno de ensino médio conheça também essa noção do espaço agrário e do urbano se sobrepondo um ao outro em determinadas cidades, né? E aí, quando isso for cobrado nas exigências do nível de prova, lá da Universidade Federal de Uberlândia, no vestibular, o aluno vai ter que relacionar a produção de alimentos com a população,
analisando principalmente os grandes bolsões de fome no Brasil e no mundo, né? Nessa desigual distribuição de renda e de alimentos entre as classes sociais e a intensificação de diversos conflitos urbanos e agrários em relação a isso, né? Bem como as questões vão cobrar bastante do estudante a explicação e o posicionamento crítico em relação à importância de se preparar o solo, de se compreender os processos climáticos, né? Dos processos também que vão retratar das discussões sobre a água, sobre o relevo, sobre a biodiversidade e desenvolvimento da própria agricultura tanto do nível regional quanto local, do próprio morador para a subsistência ou para determinadas exportações e importações nacionais. E o aluno compreender, relacionar, interpretar e caracterizar os processos de produção e armazenamento e distribuição, consumo, de inovação, de desenvolvimento de determinadas tecnologias que são difusas e suas aplicações nessa dinâmica campo-cidade. Né? Desse modo, o aluno de ensino médio ele tem que ter essa visão crítica, né, de como que isso é cobrado no texto e mediante os autores, como que isso vai se sobrepor em termos de nível de exigência. Por isso é importante ele ter um conhecimento amplo, tanto do espaço urbano, né, das leituras sobre espaço urbano e autores, quanto também dessa diferenciação campo-cidade. É extremamente rico e importante que o aluno leia bastante sobre o espaço urbano, o espaço rural, o espaço agrário, e o quanto que a política nacional e a economia nacional, de uma certa forma, também é importante para a própria manutenção do país, que se tenha uma expansão de políticas sociais agrárias para o Brasil, de uma certa forma, né? E aí é importante que o aluno tenha uma compreensão mais didática, mais crítica, e mais intensa, né, mais aprofundada, dos níveis de exigência que essas questões vão cobrar também, sobretudo se a gente for levar em consideração a grande desigualdade social entre o campo e entre a cidade, né, entre o meio rural e o meio urbano. A gente sabe que, embora o campo esteja modernizado, com várias máquinas, com vários maquinários, com acesso à internet, com acesso a energia e esgoto e acesso até à internet em determinados espaços rurais e fazendas, a gente sabe que ainda assim a inserção da população do campo não é a mesma do que a inserção da população urbana nessas cidades, né? Sobretudo em cidades que têm, de fato, uma economia voltada para as políticas agrárias, né? E que essa população do campo também não tem um nível de escolaridade e de habilidades de trabalho, né, para desempenhar no meio urbano, e vice-versa. O do urbano também, às vezes, não consegue atuar em posto de trabalho no meio rural, em função de não dominar determinadas técnicas e habilidades que se exige do trabalho rural. Então, é importante que o aluno conheça essa crítica, ele conheça essa realidade mesmo do urbano e do rural, para que ele tenha uma interpretação mais dinâmica, mais atenta desses fenômenos aí colocados em sociedade, né, no espaço geográfico. Nesse sentido, então, já o eixo 3 é um eixo aí que vai cobrar essa interpretação do espaço geográfico, mas com uma ótica completamente diferenciada, né? Uma ótica que vai trazer, então, os complexos, os processos de globalização, de fragmentação socioespacial e de regionalização, em específico, né? E aí, para isso, o eixo programático mais didático, mais específico, vai ser, primeiro, 3.1, a globalização do espaço geográfico. E essa globalização ela tem que ser vista e interpretada como um fenômeno de internacionalização da produção, seja ela qualquer tipo de produção que seja, né? Tão mais moderna ou tecnológica quanto mais rústica, dos meios de transporte disponíveis para a sociedade brasileira e mundial. E aí você tem meio de transporte, você tem o transporte urbano, você tem o transporte de carro, de moto, de metrô, de ônibus, viário, de avião, né?
e o quanto que eles vão se interconectar para encurtar distâncias. O aluno tem que ter um conhecimento integrado dos sistemas de comunicações atuais, né? Não só rádio, televisão e internet, mas o quanto que esses sistemas de comunicações eles são importantes para o desenvolvimento da globalização e o seu assentamento. E um conhecimento também dos fluxos financeiros e das formas de organização do capital, ou seja, da dominação do dinheiro nas relações, né? Também nas relações sociais, quanto nas relações comerciais em específico. E os fluxos do comércio mundial, né? Então, assim, além do aluno conhecer e integrar noções do espaço urbano e do espaço rural, é necessário, e agrário, é necessário que ele tenha essa visão também de mundo, né? O país tem, de fato, intensificado e ajudado também, né, nesse assentamento dos processos de globalização em todo o globo. Para isso, as questões vão trabalhar um nível de exigência um pouco mais amplos, né? Que tendem, primeiro, a analisar as principais causas e consequências do processo de internacionalização da produção, relacionando, então, a reorganização do espaço geográfico atual, né? Para isso, identificando, comparando a caracterização dos principais meios de transporte da atualidade, avaliando as suas implicações para o meio socioeconômico como um todo, né? Quer dizer, é importante que o aluno tenha essa noção, né, dos meios de transportes com as suas implicações, né, e o quanto que isso vai impactar nas questões sociais e econômicas de países, regiões e cidades, e da identificação e caracterização das redes internacionais e os seus impactos na redução das distâncias e na internacionalização das comunicações. E aqui é importante a gente fazer um adendo de que também, claro, as questões vão trabalhar esses níveis de interpretação, né, mais de fato, mais aprofundados, mas é importante que o aluno tenha essa noção de que, ao identificar essas redes internacionais, ele fazer um link que também a gente vive num mundo extremamente desigual e com um problema muito sério de distribuição de renda, né? Que você vai ter redes internacionais no sentido da própria informação e do acesso a ela, e você vai ter também redes internacionais que vão corromper a sociedade global, e que são redes internacionais que vão intensificar também os crimes, né, a nível global, como o tráfico de drogas internacional, o tráfico de pessoas internacional, redes de contrabando, né? Então, se a gente pensa numa noção de informação, a gente tem que também pensar num sentido da interpretação também de que essas redes internacionais elas têm um viés positivo, que é a da redução de distâncias, mas também tem um viés bastante complicado, porque também sugere e também, de uma certa forma, pode propagar redes internacionais ligadas aí a crimes ilícitos e corruptos entre os países, né, e entre grupos e classes sociais bastante específicos. Então, é importante a gente também deixar isso frisado para o aluno ter essa noção das relações legais e ilegais instituídas também aí no que tange a geografia. Bom, já no item 3.2, é um item que vai trabalhar a noção da fragmentação do espaço geográfico. E aqui é muito importante que o estudante conheça com propriedade a diversidade da importância dos aspectos étnicos, culturais e religiosos de um determinado país, que é o Brasil, mas também de uma forma do globo todo, né? Os grandes movimentos reivindicatórios por autonomia e conflitos locais e regionais e também mundiais, e que ele tem uma visão, por exemplo, o professor Milton Santos vai trazer bastante essa noção do espaço fragmentado, vivido, percebido, e vai começar, e aí o aluno ele vai ter que ter uma interpretação dialética maior
no sentido da exigência da questão, porque essa questão ela vai tentar explorar a identificação, a caracterização e relacionar os aspectos étnicos, culturais e religiosos na organização geopolítica do espaço mundial no mundo contemporâneo, né? E não só isso, mas também identificar, caracterizar e estabelecer relações entre os diversos movimentos separatistas, indicando as suas principais causas e consequências. A fragmentação do espaço geográfico, gente, ela está, de fato, nessa intensificação de conflitos entre os grupos e classes sociais mais específicos, né? Quando você compreende, então, a importância desses aspectos étnicos, culturais e religiosos, você vai, por exemplo, identificar numa determinada localidade, cidade, região ou país, os principais movimentos reivindicatórios por autonomia, né? E aí é importante a gente ter uma visão mais ampla da necessidade do conhecimento da geopolítica para você compreender isso na atualidade, né? Por isso que a fragmentação ela está tão mais calcada a estabelecer essas relações que separam pessoas, quais as razões, quais os motivos, quais os preconceitos, as razões de divergência entre pessoas, né? Vai trabalhar, portanto, essa noção de que fragmenta, separa, segrega pessoas, segrega classes e que vão conviver numa mesma cidade, mas em espaços geográficos, espaços públicos ou privados completamente antagônicos, né? E o reflexo disso nessa sociedade atual. Tá? Então, por exemplo, o professor Milton Santos fala muito disso, as obras de Henri Lefebvre falam bastante disso. Tem uma autora na Unesp, de Presidente Prudente, que trabalha muito essa noção de fragmentação socioespacial no espaço geográfico, que é a professora Eda Góes e a professora Maria Encarnação Expósito, também, que vai trazer essa noção de fragmentação socioespacial e segregação socioespacial, né? E aqui essa fragmentação, ela também estuda muito a geografia urbana e os conflitos inerentes a determinados espaços privilegiados, os chamados condomínios horizontais ou verticais, que vão, então, de uma certa forma, nos fazer entender como há, mesmo em espaços tidos como mais de luxo, mais específicos de determinados grupos, que nesses espaços também você vai ter uma divergência muito grande de aspectos étnicos, culturais e religiosos, né? Tanto em bairros abertos, de uma determinada bairro ou cidade, quanto em espaços tidos como condomínio de luxos, também, né, de prédios ou casas, e que vão também se intensificar em vários conflitos de interesses e de pessoas vivendo num mesmo espaço específico, né? E aí é importante o aluno ter essa noção crítica para ele fazer uma interpretação mais aprofundada dessas questões, né? O tanto que esses movimentos e essas noções nos separam enquanto classe social, vivendo num determinado espaço geográfico, né? Bom, dando continuidade aqui, nós temos, então, o item 3.3, que vai trazer a noção da regionalização do espaço geográfico, mediante também ao conhecimento específico dos blocos econômicos, das economias de transição, da regionalização do espaço brasileiro. E isso, de uma certa forma, vai ser cobrado como nível de exigência lá nas questões, mediante a identificação, a caracterização, a análise e a avaliação de aspectos políticos e econômicos do processo de formação dos blocos econômicos na atualidade, que vão considerar quais são os mais vantajosos e mais desvantajosos para as comunidades envolvidas. As questões, de uma certa forma, também vão propor um nível de exigência que se identifique, caracterize e analise os principais aspectos econômicos, sociais e políticos das economias em transição, né? Mediante uma identificação, uma caracterização, uma comparação mais efetiva das formas de regionalização e avaliação da atuação do Estado na organização do espaço brasileiro. Não só brasileiro, mas também latino-americano em específico, né? Acho que a prova da UFO, nesse ponto, ela é bastante integrada criticamente para que o aluno, de uma certa forma, atinja esse grau de interpretação mais densa, né? mais aprofundada, de uma certa forma. Bom, e aí a prova da UFO também, nesse eixo temático 3, ela vai
de uma certa forma, além dos aspectos rurais, agrários e urbanos, e de fragmentação, a prova também cobra bastante essa noção do espaço geográfico calcada na questão ambiental, que é uma grande questão, né, de crise atual que a gente tem no Brasil e no mundo, que vai, de uma certa forma, fazer com que o aluno, pelo menos, compreenda a importância do desenvolvimento sustentável, né, a importância dos movimentos ambientalistas e a preservação da natureza, né, mediante aí os problemas ambientais e de legislação ambiental também. Na prova em específico, eles vão cobrar um nível de exigência em que o aluno conceitue, analise, explica o desenvolvimento sustentável, identifica os principais movimentos ambientalistas atuais, avalie a importância da preservação da natureza diante de da sociedade transformada, né, provocadas pelo modelo de desenvolvimento capitalista, identificando, caracterizando, avaliando os impactos ambientais da atmosfera, da hidrosfera, da pedosfera, da biosfera, como uma consequência do modelo de desenvolvimento capitalista. E aí vai se ter também algumas formas e propostas de prevenção desse tipo de avaliação de impacto ambiental, né? E aí é preciso ter um olhar bastante sustentável, né, e ambiental para olhar essas políticas públicas que são desenvolvidas aí a âmbito das cidades e dos municípios. Nesse sentido, é importante que o aluno tenha essa noção da interdisciplinariedade da prova. É uma prova que vai cobrar, então, uma prática interdisciplinar muito grande para analisar essas relações ambientais, sociais e políticas, né, de forma horizontal e vertical. E é importante que o aluno desenvolva essas atividades relativas aos temas dessas relações entre a preservação e a degradação da vida no planeta, né, com um projeto mais interdisciplinar. E você pode estudar isso nas escolas, né, durante o ensino médio, ao se definir esses subtemas de acordo com as suas particularidades, tais como a questão da água, da degradação dos solos, da devastação das florestas, do próprio aquecimento global, e que esses temas, portanto, sejam mais desenvolvidos semestralmente, anualmente, e que podem ser trabalhados ao longo de toda a disciplina no ensino médio, em consonância com o planejamento elaborado no início de cada ano letivo das escolas e também analisando, então, o documento da UFO sobre essas matrizes curriculares aí da prova de geografia em específico. Bom, aqui eu deixei ao final algumas sugestões bibliográficas, né, para os alunos que quiserem acessar aqui, onde a gente pesquisou, mas aqui eu vou destacar em específico aqui, no caso, dar uma olhada, visitar o site do IBGE, que é extremamente importante, vai trazer várias discussões, números e várias informações importantes na área de geografia que ajudam a estudar para o vestibular. E também o livro do Moreira, Espaço Geográfico, Geografia Geral do Brasil. E também do José William Vicentini, que é muito trabalhado no ensino médio, que é o Brasil, Sociedade e Espaço, Geografia do Brasil, de 2001, editora Ática, que também vai trazer um pouco dessa geografia geral do Brasil, né, e das principais regiões brasileiras. Bom, aqui são algumas sugestões para que o aluno consiga se aprovar, né, na disciplina de Geografia, no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. E é isso, eu aguardo para a próxima aula, em que a gente vai trabalhar as técnicas de aprovação em Geografia, tanto nas provas de vestibular, quanto das provas de Enem, e trazer algumas questões que são, de fato, vistas na prova, como que elas se aplicam, como que elas caem, né? Então, até a próxima aula e obrigado.